Gente querida do meu coração, eu tô aqui conversando com o Senhor e uma coisa que eu preciso falar com vocês, eu preciso trazer que é da parte dele. Estamos errando o alvo, estamos cometendo um erro com intenções corretas, como Romanos capítulo 10 diz no verso 2. A intenção é correta, mas o zelo está sendo sem entendimento. Estamos fazendo certo, mas de forma errada. Estamos pregando Jesus, mas não trazendo o essencial. Muitas pessoas estão sendo chamadas, mas poucas escolhidas. Muita gente está ouvindo falar de Jesus, mas pouca gente está ouvindo a voz de Deus. Muita gente sabe quem Jesus é, mas poucas pessoas o conhecem. É aí que está a grande culpa nossa como igreja. Onde eu vou, assim, seja para jantar com alguém, para comer com alguém, ou para conversar com alguém, os assuntos são sempre os mesmos. É Apocalipse, ou é a volta de Cristo, ou fica discussões intermináveis de arminianos e calvinistas, de perde ou não perde, se pode ou não pode. Aí você vai ver as conversas de crentaiada, Jesus, o fim tá chegando, e bota medo, e tatuagem não pode, e beber não pode, e comer carne de porco não pode, e se pode usar terno, se tem que usar terno, se mulher usar calça. Então fica essas discussões, velho, você sabe, essa brigaiada, que é perfumaria. Isso não é essencial para a salvação. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, são muito importantes, mas não é o essencial para a salvação. O essencial é trazer a pessoa ao entendimento através da pregação do evangelho do plano de salvação. Você ensinar as pessoas, você proclamar as pessoas, você gritar para quem precisar ouvir, porque afinal de contas o Senhor Jesus disse que as ovelhas vão ouvir a voz dele. Pode ficar tranquilo que converter não é um problema seu. Você prega o evangelho, o Espírito Santo que converte quem ele quiser. Mas o que nós temos que ensinar as pessoas é o seguinte: Jesus Cristo é o Deus que se fez carne. Ele veio nessa terra para perdoar os seus pecados, morrer por você, te dar uma vida nova e morar no teu coração na forma do Espírito Santo. Isso, cara, é isso que tem que ser pregado. Porque quando a gente fica falando, por exemplo, de Apocalipse e de Velho Testamento e de Velha Aliança e esses assuntos discutíveis aí, isso não tá resolvendo o problema de pecado das pessoas. Não tá resolvendo o problema de ninguém. Você vê lá o cara perguntar, pode beber ou não pode beber? Ah, pode transar com a namorada ou não pode transar com a namorada? Ah, pode isso, não pode aquilo. Mas o cara não nasceu de novo. Se não nasceu de novo, tudo isso não serve pra nada. Porque veja bem, vou dar um exemplo pra você. Se você chega pra pessoa e fala assim: olha, Jesus tá voltando, hein? Ó, a trombeta vai tocar, hein? É pós, hein? É pré ou é pós? Olha aí, arrebata antes, arrebata depois. E olha, o anticristo, hein? Essa pessoa, ela vai te ouvir, mas ela não vai ser atraída a Jesus pelo amor de Jesus Cristo. Ela vai ser atraída pelo medo. E a graça de Deus, ela exclui qualquer tipo de interesse. Nós não somos salvos porque nós temos interesse em sermos livrados do inferno, ou porque nós temos medo de alguma coisa, ou porque nós temos algum tipo de interesse financeiro. Ah, eu busco a Jesus para ele me dar um Honda Civic Zero, eu busco a Jesus para ele pagar minhas contas, eu busco a Jesus porque eu quero algo. Não, você busca Jesus porque o amor de Cristo te constrange. Mas como que o amor de Cristo vai constranger a pessoa se você só prega calamidades? Se você só prega evangelho de prosperidade, se você só prega podes e não podes, o que você está fazendo? Você está criando pessoas hipócritas, velho. Hipócritas, porque elas dizem conhecer Jesus, mas não conhecem. Por quê? Porque a base da fé delas não é o amor de Jesus e as escrituras. A base dela é um interesse. Ela crê porque ela tem medo de ir pro inferno. Ela crê porque ela tem medo da condenação do pecado. Ela crê porque ela tem interesse no que Deus pode fazer por ela, mas não de quem ela pode ser em Cristo Jesus. E aí que dá o nosso grande erro. Nós temos que pregar. Lógico que a gente vai falar dessas coisas, lógico que essas coisas são importantes, são preciosas, mas não é o essencial. Pregar o medo não transforma ninguém. Pregar sobre pecado não transforma ninguém. Nós pregamos a graça, nós pregamos a salvação, nós pregamos Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e morreu por nós. E aí, a partir do momento que o Espírito Santo faz morada na pessoa, aí começa o processo de santificação, onde nós ensinamos sobre pecado, nós ensinamos sobre nova aliança, nós ensinamos sobre a postura. Inclusive é até muito mais fácil porque agora, junto com o ensino da palavra, tem a própria pessoa do Espírito Santo na pessoa que a revela. Porque o problema é o seguinte: se você chegar para esse cara e pregar coisas que dão medo, ó, você não pode, hein? Ó, Deus vai te mandar pro inferno, hein? Ó, Deus tá irado, hein? Ó, o Apocalipse, hein? Ó, você vai queimar no colo do diabo e ele vai furar o teu traseiro com o tridente, hein? Aí fica a pessoa desesperada e não resolve problema nenhum. Por quê? Porque não morreu com Cristo, não teve os pecados perdoados, não nasceu de novo na ressurreição, não recebeu a presença do Espírito Santo, não foi batizado. O que adianta? O que adianta? Você largou uma pessoa apavorada e sem estar com o problema dela de pecado resolvido.
Então a gente tem que voltar à essência. Os crentes estão chatos. Crente é chato. Eu tenho ranço de crente. Crente é religioso, crente não é feliz. Nova criatura é uma delícia. A nova criatura é aquele que passa pela prova dando glória. É aquele que não perde a chance de falar do amor de Deus. É aquele que te abraça e chora com você. É aquele que te exorta com amor. A nova criatura, ela não mede esforços para ver você andar na presença de Jesus sem precisar ser discípulo dela. Não é que tá errado ser discípulo das pessoas, mas as pessoas querem ser donas das outras, elas querem dominar. Hoje eu vejo igreja que ensina o cara a ser um excelente membro daquela congregação, mas péssimo filho de Deus. Péssimo, ele é um membro exemplar, mas ele não parece com Jesus Cristo. Ele não tem a essência de Jesus, ele tem a essência da denominação, o que me dá mais ranço ainda. O crente, ele só te cumprimenta se você for da mesma igreja dele. Ele só te ama se você for da mesma denominação dele. Esse é o crente. Você tem que falar como ele, se vestir como ele, você tem que frequentar o mesmo lugar com ele, que ele, senão ele não quer saber de você. Agora a nova criatura não, cara. A nova criatura, ela torce, ela se alegra pela sua vida, ela se alegra pelas suas vitórias. Se você tá conhecendo Jesus, se você tá andando com Jesus, ela não se importa onde você tá, qual a denominação que você tá, ou se você é de igreja diferente. Ela entende que a partir do momento que Jesus Cristo é o nosso Pai, isso nos torna irmãos. Eu vou te dar um exemplo prático, um exemplo na prática pra ver se você entende o que eu tô falando. O casalzinho chega pra mim e fala assim: Pastor Dani, eu estou namorando, eu e minha namorada, e nós transamos. O que a gente faz? Tá errado? Óbvio que tá errado. Fornicação é pecado. Vocês precisam casar, precisa ter a bênção. 1 Coríntios capítulo 6. O corpo de um tem que ser entregue pro outro na presença de Deus. Tem que ter uma aliança, tem que ter um compromisso público, né? Então tá errado, tá fornicando, tá em pecado. Agora eu vou chegar pra se casar e vou falar assim: o quê? Vocês estão transando? Vai pro inferno os dois, porque isso é do diabo, e não sei o quê, e a ira de Deus e a mão de Deus. Aí vai ficar os dois: meu Deus, estamos ferrados, o que fazer? E aí eles vão embora sem estar com o problema resolvido. Sem estar com o problema resolvido. E aí sabe o que eu fiz? Criei pequenos hipócritas. Por quê? Porque eles vão desistir da caminhada, porque eles não vão conseguir parar de se pegar, ou eles vão mentir pra mim, eles vão chegar na minha frente: e aí, como é que tá? Tá tudo bem, pastor? E mentira, em casa, tá os dois virando avesso. Ou eles desistem, ou eles mentem, ou eles vão viver presos, desesperados e oprimidos por um medo de morrer e ir pro inferno, que é angustiante e desesperador. O que eu tenho que fazer então? Eu vou falar pra eles que pode fazer sexo? Claro que não sou idiota. Mas eu vou primeiro ensiná-los e pregar para eles sobre o amor de Jesus, sobre a presença do Espírito Santo, ensiná-los a buscar as Escrituras em oração, em louvores, ouvindo pregações, falando de Jesus. Para quê? Para que o coração seja preenchido do Espírito Santo. E a partir do momento que o coração está preenchido do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo constrange, e aí você não consegue mais andar no erro, não porque alguém mandou ou não por medo de inferno, mas porque a presença do Espírito Santo no teu coração te incomoda de uma tal forma que você é atraído à santidade. Você é atraído, você é constrangido, você é levado a obedecer, mesmo que a sua carne diga A, o Espírito Santo diz B e você obedece com alegria. Santidade é uma alegria para quem tem o coração cheio do Espírito Santo, mas é uma desgraça para quem ainda não nasceu de novo. É um peso, é insuportável viver sobre o jugo do pecado, sobre os não podes de quem não nasceu de novo ainda. A pessoa, ela não vai no prostíbulo, mas o coração dela é um puro prostíbulo. A pessoa não vai fornicar, por exemplo, ela vai deixar de fornicar por medo de inferno, mas o coração deseja que ele não pode nem ver as irmãs. Ele vê as irmãs passando na igreja, é um pedaço de picanha com nádegas. O cara fica desesperado. Por quê? Porque é uma conversão causada pelo medo. É uma conversão causada por podes e não podes que não fazem o menor sentido para quem não tem a presença do Espírito Santo. Então estamos errados como igreja. Nós temos que voltar a ensinar as pessoas a serem íntimas do Espírito Santo, pregando o plano de salvação, porque senão você está pegando uma semente que ainda não brotou e você está exigindo que essa semente seja árvore e dê frutos, e aí você mata a semente, você afoga a semente, você sobrecarrega a semente, você cria hipocritinhas que vão na igreja, levanta a mão, canta Deus enviou, e não estão vivendo nada do que estão cantando. E não estão, é mentira. Porque Jesus, ele é muito mais interessado com a sua vida quando ninguém tá vendo, tá? Porque a gente fica muito preocupado com a nossa reputação. Reputação é o que os outros veem, mas caráter é o que Deus vê quando ninguém tá vendo. E é com caráter que você tem que se preocupar.
Ah, pastor, você tá falando então que não pode pregar Apocalipse. Não, eu não disse isso. Nenhum momento eu disse isso, mas eu disse que o essencial, o que converte as almas é pregar o amor de Jesus. Ah, pastor, mas eu ouvi falar do Apocalipse, fiquei morrendo de medo, mas fui pra igreja onde eu sou convertido, graças a Deus. Mas alguém pregou o amor de Jesus pra você. Pode até ser que o Apocalipse tenha o medo do Apocalipse tenha te atraído a Cristo, mas foi o amor que te converteu. Amém, não tem problema quanto a isso. Mas nós temos que pregar o amor, nós temos que falar sobre o perdão, nós temos que falar sobre novo nascimento e parar de perder tempo brigando e enchendo o saco, porque a gente está mais afastando pessoas de Jesus do que atraindo as pessoas à presença do Senhor. Principalmente porque você é chato, você é muito chato, você é chata, e gente chata não atrai ninguém. Então o que eu tô trazendo da parte de Deus para vocês hoje? Queridos, busquem em primeiro lugar encher o coração da presença do Espírito Santo. Ensine as pessoas que os pecados delas estão perdoados em Cristo Jesus. Ensine as pessoas a se encher do Espírito Santo. Ensine as pessoas a fale do amor de Jesus. Ensina o tanto que elas foram amadas e preciosa foi a escolha de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nos chamou para sermos filhos dele, isso é um privilégio. Nós que não merecíamos nada, merecíamos o inferno. A misericórdia de Deus é Deus não nos dar o que nós realmente mereceríamos. Isso é misericórdia. E a graça é Ele nos dar o que nós não merecíamos. Nos deu filiação, nos deu vida nova, nos deu o nome escrito no livro da vida, nos deu um coração cheio da presença dEle, nos dá a paz, nos dá a alegria, e aí a gente transborda, e aí vaza azeite pela sua boca, pelos seus olhos. Você está tão cheio do Espírito Santo que ele vaza. Você fala, ele sai. O que você olha, ele sai. O que você toca, ele escorre também. A santidade, ela não é uma escolha irracional, ela tem que ser racional. Muitos são chamados, mas muito poucos escolhidos. Se você está entendendo o que eu estou falando, se você está entendendo a preciosidade do que eu estou te falando, e eu não tenho glória nenhuma, porque eu sou um bunda mole. Se tirar Jesus de mim, sobra um gordinho perturbado. Mas se você estiver entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui para você, você é muito especial e muito privilegiado e você não faz ideia. Você foi chamado e se você entendeu é porque você é escolhido. Você entendeu que Jesus Cristo ele está além de denominações. Crente é chato, cara. Crente reclama, crente xinga, crente murmura, crente briga. Crente não gosta disso, não gosta daquilo. Crente repete textos achando que está sendo crente, porque repete textos e não faz ideia do que está falando. É um papagaio de pirata que está lá só repetindo o que o pirata falava, mas ele não tem a essência, não tem cheiro de Jesus, não tem luz de Jesus, ele não abraça como Jesus, ele não ora como Jesus, você não vê Jesus no olhar, você não vê... Cara, quando você acha um crente de verdade, você reconhece, cara, você vê o cara assim, você vê a mulher, o cara, eles são diferentes. O crente de verdade, ele é crente pelo zóio. Você fala assim, cara, que cheiro de ovelha, velho. Sabe, é um abraço diferente, é um tom de voz diferente. Até na exortação você vê amor quando o cara é cheio do Espírito Santo, diferente do peso do religioso. O religioso traz peso, você vai pro inferno. São garras que querem dilacerar o coração. Religiosidade maldita. E tem a liberdade do Espírito que atrai. Com laços de amor eu te atraí. Com laços de amor eu te chamei para fazer parte. O meu Espírito em você vai te ensinar a andar nos meus mandamentos. Por quê? Porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Isso, oh, aleluia. Oh Jesus, nós te amamos só porque o Senhor nos amou primeiro. E aí depois vem os extras, depois vem as conversas de Apocalipse, vem o ensino sobre santidade, vem a ortodoxia, a exegese, a hermenêutica, doutrinas, novas alianças e etc. Sabe o que me entristece? Muito pouca gente vai entender isso que eu tô falando, muito pouca gente vai curtir isso que eu tô falando, muito pouca gente vai compartilhar isso que eu tô falando. Eu não tô falando isso porque eu quero fama, não. Eu tenho que... Maldito o cara que quer levar a glória que é de Jesus, que o nome dele cresça. Mas a igreja não está preparada para esse tipo de assunto. A igreja gosta da revelação. A igreja gosta do... Deus está mandando te dizer que Ele está colocando seus inimigos por terra. Deus está mandando dizer que a chave da vitória está na tua mão. Deus está mandando dizer que aquilo que você tanto sonhava, Ele vai realizar. É isso que a igreja gosta. É isso que... Amém. As ovelhas ouviram a voz do Senhor. Eu sou o pastor Daniel Sade. Deus te abençoe de verdade.